Você sabe, né, irmãos? Se você for analisar a situação hoje da sociedade, onde que ocorrem a maior parte em que classe ocorre a maior parte das separações de divórcios? Não é na classe baixa, não é na classe inculta, é na classe culta, é na sociedade, é na classe média, é na classe alta. E nos países do primeiro mundo é onde ocorre a maior parte dos divórcios. Na Europa, nos países escandinavos, nos Estados Unidos. Eu morei lá. Mas quando a pessoa não é tão culta, não recebeu tanta instrução, é da classe mais baixa, classe média, não tem tanta separação. É por isso que Paulo fala, os judeus buscam sinais, mas os gregos buscam sabedoria. Só a Bíblia para eles não era suficiente. Claro, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, mas só a palavra dos apóstolos não era suficiente. Só Cristo e a igreja não eram suficientes. Eles precisavam da sabedoria humana, coisa de fora. Por isso que tinha tanto problema entre eles. Problemas de idolatria, fornicação e problemas no casamento também. Então o conselho, irmãos, nós temos aqui todas as classes sociais. Muitos são cultos, estudados. Irmãos, não vamos filosofar sobre o casamento. Nós não aceitamos as ideologias modernas. Nós aceitamos o que a Bíblia fala. Essa é a nossa única segurança. Não analise um casamento. Não entre na mente. A minha esposa é assim, assá. Desfrutem o seu casamento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é nosso. Falei outro dia. Talvez você não esteja satisfeito com a sua esposa ou com seu marido, mas eu quero dizer para você, a sua esposa hoje é a melhor pessoa que você tem, que Deus deu para você. E seu marido também. É a pessoa que você precisa para você ser um vencedor. Não estamos numa reunião de casais, mas precisamos falar do que a Bíblia fala sobre o casamento. Vamos agradecer o Senhor pelo cônjuge que nós temos. Que tal dizer, cada um dizer, mas dizer sinceramente, hein? Se você não fala sinceramente, não fale. Senhor, obrigado pelo meu cônjuge. Então Paulo fala aqui, agora vamos pegar os versículos. Paulo fala aqui, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Ou seja, é bom que o homem não case. Mas isso aqui é a opinião dele. Porque no versículo 7, ele explica. Eu quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. O que Paulo era? Solteiro, ele nunca casou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Não casar não depende da sua decisão. Depende se você tem ou não tem o dom. A grande maioria das pessoas não tem esse dom. Precisam se casar. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Agora, tem vários irmãos e irmãs que precisam se casar e não se casaram. Esse é outro assunto. Não conseguiram se casar, não encontraram. Esse é outro assunto, que Paulo também trata aqui. Então, o princípio que Paulo escreveu, nós vamos entender por que ele escreveu isso. É bom que o homem não toque em mulher. Daí no versículo 2 ele continua, mas por causa da impureza, por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Você vai achar assim, puxa Paulo, numa epístola assim você escreve essas coisas. Paulo é bem prático. Esse é o capítulo mais aberto que há na Bíblia sobre o relacionamento entre marido e mulher, inclusive o relacionamento íntimo, sexual. Faz parte da palavra de Deus, faz parte do ensinamento que está aqui na Bíblia, e é o ensinamento do apóstolo.
O casamento foi criado por Deus. O casamento não é invenção humana. Então hoje na ideologia moderna estão querendo dizer que o casamento é um fruto da sociedade, é o fruto de uma cultura social, que o homem é livre para ter o sexo que ele quer e pode se unir com qualquer pessoa do mesmo sexo ou sexo diferente, ou ter os dois. Isso é coisa diabólica. Queridos irmãos, não deixem isso entrar na sua cabeça. Isso é coisa do tempo do fim, é coisa diabólica. O casamento foi criado por Deus. E o sexo? Vou falar de sexo? Oh, não, sexo é sujo, sexo é perverso, é ruim. Não, o sexo foi inventado por Deus. O sexo é santo no casamento. Deus colocou no ser humano várias necessidades. Quando você tem sede, você sente necessidade de beber água. Você não se sente condenado quando você sente sede. Você se sente condenado? Você tem fome. Quando você tem fome, você não se sente condenado. Agora, quando você tem fome e você vai lá no restaurante, entra e rouba a comida lá, aí sim, você pecou. Você está com fome e você viu na casa do vizinho um pé cheio de mangas e o vizinho viajou e você pula dentro do quintal dele para pegar manga. Isso é roubo. Talvez alguns de vocês tenham feito isso. Isso é roubo. A fome não é pecado, mas roubar manga na casa do vizinho é pecado. O desejo sexual não é pecado. Por isso que Deus deu o casamento, para o homem e mulher viverem felizes e poderem satisfazer esse desejo sexual. Mas é santo só no casamento. Fora do casamento é pecado. É adultério e é fornicação. Essa é a palavra de Deus. Não tem nada dessa ideologia moderna. Eu quero ser feliz. Isso é uma desculpa do homem para justificar o seu pecado. Então, irmão, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala, por causa da impureza, da fornicação, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. E aí, Paulo entra em mais detalhes ainda. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Vocês entenderam o que Paulo quis dizer, né? Quando existe o desejo, marido e mulher devem conceder um ao outro o que lhe é devido, para evitar situações pecaminosas. Eu vou aqui, irmão, isso aqui infelizmente é um capítulo que coube a mim falar. Nenhum cooperador quis falar isso. O que acontece? Eu vou ser prático. Marido e mulher brigam. Daí a esposa fala, você vai dormir no sofá. E o marido fica no sofá o mês inteiro. Aí o que acontece? Aí é uma chance que o inimigo tem de usar a fraqueza humana. Aí o pecado pode entrar. Por mais espirituais que somos, ninguém é de ferro. Então marido e esposa têm que tomar cuidado disso. A mulher, versículo 4, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A Bíblia fala que os dois deixará a esposa pai e mãe, e se unirá, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É uma só pessoa agora. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo. Para quê?
para vos dedicardes à oração. Talvez haja uma necessidade muito especial de oração e jejum, uma situação muito difícil pelo qual o casal está passando, ou pela qual a igreja está passando, e o casal concorda: nós não vamos ter relações, vamos dedicar para orar. E o marido ora e a esposa ora. E novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A palavra grega é por falta de domínio, por causa da falta de domínio próprio. Às vezes a vontade é maior, daí se há privação ao outro, daí está aberta a porta para o pecado. Quando fala dedicar-des à oração, a palavra grega para dedicar é estar livre para a oração. Aqui Paulo nunca se casou, então Paulo em certos aspectos não tem muita experiência disso. Mas hoje, irmãos, aqui Paulo está falando de um homem orar sozinho, ou talvez a mulher orar sozinha. Mas na vida da igreja nós temos a prática, irmãos, marido e mulher orar juntos. E isso, a oração de marido e esposa, é o que o inimigo mais ataca hoje. Eu nem vou pedir para os irmãos levantarem as mãos. Quantos casais aqui, marido e esposa, oram juntos? Cada um tem a sua agenda, cada um tem a sua programação, é um corre-corre o dia inteiro. Não tem tempo para marido e esposa sentar-se e orar juntos, ter comunhão, ou ler algo juntos, ler a Bíblia juntos. Claro que deve haver a leitura individual, mas é bom também ter alguma leitura juntos, ou ler uma parte de um livro juntos. Tem a leitura individual dos livros também, mas algumas coisas é bom ler juntos. Esse cultivo desse relacionamento entre marido e esposa. Mas de qualquer maneira Paulo adverte: não vos priveis um ao outro. E Paulo fala no versículo 6, e isto digo como concessão e não por mandamento. Não estou ordenando não vos priveis uns aos outros, eu estou falando isso como concessão. 7, quero que todos os homens sejam tais como eu sou, como também eu sou. Paulo tinha convicção disso, ele nunca se casou, e ele lá no seu íntimo, ele gostaria que todos fossem como ele, que não se casassem. Mas daí, já falamos, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. Vamos ler Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, versículos 10 até 12. Jesus tinha falado sobre o casamento. Nós vamos ler os versículos que Jesus falou mais tarde. Jesus falou sobre o casamento, sobre separação, sobre divórcio. Estavam questionando Jesus sobre o divórcio. Jesus falou: não tem divórcio. Daí os discípulos responderam: puxa, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, é melhor não casar então. Não convém casar. Daí Jesus falou: não é assim também. Nem todos são aptos para receber este conceito. Nem todos são capazes, mas apenas aqueles a quem é dado. É um dom. Algumas pessoas receberam o dom de não precisar se casar, mas a grande maioria das pessoas não. Daí Jesus falou no versículo 12: porque há eunucos de nascença, são esses que não precisam se casar. Há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, que é o caso de Paulo. Quem é apto para o admitir, admita. Então não é assim, eu decido não me casar. Não. Se você não tem esse dom, você não vai aguentar. Versículo 8: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Vamos ver o versículo 33. Por quê? Por que Paulo falou isso? Ele tem uma razão. E vocês todos nós que somos casados, vocês têm de admitir que é verdade.
A preocupação de Paulo é verdadeira. Versículo 33, mas o que se casou, cuida das coisas do marido, de como agradar, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Quem está casado tem que agradar a esposa também, não só agradar a Deus. O marido está na escala, tem que falar sábado à noite. E é uma palavra dura, difícil. E ele está nervoso. Senhor, não sei como que eu vou falar essa palavra. E ele quer dedicar a semana inteira de noite para orar e para estudar e buscar o Senhor. Mas na quarta noite a esposa fala, eu quero ir para o restaurante. O marido fala, não posso, eu preciso. Eu quero. Uau, para não brigar, o marido vai ter que agradar a esposa. Daí leva ela para o restaurante. Está vendo? Tem que agradar a esposa também. Claro, eu sei que as irmãs da vida da igreja nunca fazem isso. Versículo 35, digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente. A palavra grega para desimpedidamente é sem distração ao Senhor. Versículo 7, sobre o dom. Paulo fala que nem todos têm esse dom. Versículo 25, com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor misericórdia de ser fiel. Versículo 40, todavia será mais feliz se permanecer viúva, não se casar, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. E versículo 26, considero, por causa da angustiosa situação presente. Essa palavra é muito interessante, mostra uma pressão sobre a gente, de algo que está para acontecer ainda. E isso é o que todos experimentam hoje. A situação presente é angustiosa, é pressão o dia inteiro, não é verdade, irmãos? No trabalho, na família, nas enfermidades. Tem a questão da segurança, assaltos e acidentes, e a situação presente é angustiosa. Então, Paulo fala, é bom para o homem permanecer assim como está. Então Paulo falou assim, aos solteiros e viúvos, digo que lhe seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Isso Paulo escreveu no início de seu ministério. Por isso que eu amo a Bíblia. O que Paulo escreveu no final do ministério dele e o que ele escreveu no começo do ministério dele, às vezes as coisas não batem. Isso mostra a humanidade, mostra a natureza humana, como Deus trabalha no homem. No começo, quando os apóstolos escreviam algo, não tinham experiência, mas mais tarde eles viram as dificuldades. Se lembram que Paulo, na sua primeira viagem missionária, passou pela Ásia Menor, Galácia, na verdade, na volta, ele já estabeleceu presbíteros. E mais tarde, nas suas epístolas a Timóteo, ele falou, não vamos impor as mãos precipitadamente. Para ser presbítero, daí ele mostra um monte de condições. Se você aplicar as condições, ninguém aqui poderia ser presbítero. Ele amadureceu, ele viu a dificuldade. Não é qualquer um, tem que ter certas qualificações. Aqui também ele falou, aos solteiros e viúvos, digo que seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Mas vamos ler agora 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, versículos 11 a 15. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também
a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Mas daí o que Paulo fala? Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Está vendo? Ele não fala mais, é melhor não casar. No versículo 46, ele falou, todavia, 1 Coríntios 7, 46, quando falece o marido, é melhor a viúva permanecer viúva, porque será mais feliz, segundo a minha opinião. Mas, em 1 Timóteo 5, no final do ministério dele, ele mudou de opinião. Ele falou, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Então, essa questão do casamento, irmãos, eu vou dizer para vocês, não é tão simples, mas nós temos aqui os princípios básicos que nós estamos compartilhando nesta manhã com vocês. Os princípios básicos. E Paulo ajustou alguns desses princípios básicos ao longo de seu ministério. Versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Por quê? Porque é melhor casar do que viver. Falem todos vocês, do que viver. O que quer dizer abrasado? Queimando aqui dentro. Se está queimando, entende o que eu quero dizer com isso, né? É melhor casar. Teve um irmão que uma vez leu e teve muita revelação. Leu assim, ó: caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abraçado. Agora, se for um irmão de língua espanhol, ele vai ler exatamente assim: porque se não se dominem, que se casem, porque é melhor casar que viver abraçado. Mas é a mesma coisa. Daí versículo 10: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Eu já expliquei isso nas reuniões anteriores. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se você olhar, a maior parte das regras é para a mulher, mas na verdade é para o homem também. Devia ter dito também que o homem não se separe da mulher. Então aqui Paulo está dizendo, é melhor, ou seja, não tem divórcio na igreja. Então vamos ler alguns versículos para os irmãos entenderem. Vamos ler Malaquias 2, 14 e 16. Malaquias 2, 14 e 16. E perguntais, por quê? Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ou seja, no seu casamento, vocês todos tiveram testemunha, certo? Que assinaram a sua certidão de casamento. Testemunhas, o irmão fulano, a irmã fulana. Mas sabe, tem uma testemunha que talvez você não se dê conta que estava lá. O Senhor foi testemunha do seu casamento. Versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Repúdio aqui literalmente quer dizer divórcio. O Senhor Deus de Israel odeia o divórcio. Mateus 19. Vamos ler Mateus 19. Versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Puseram Jesus à prova, testando a Jesus, querendo derrubá-lo, perguntando: é lícito ao marido divorciar-se da sua mulher? Repudiar aqui, literalmente quer dizer divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Na verdade, se não me engano, no grego não tem nem por qualquer motivo, é só divorciar-se da sua mulher. Então respondeu ele. O que Jesus respondeu? Não tendes lido? Vocês não leram? Ou seja, Jesus está falando para vocês, vocês precisam ler.
A ignorância vem porque nós não lemos. Então precisamos ler a Bíblia. E precisamos ler os livros. A resposta de Jesus: vocês não leram. Tem que ler. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. O casamento é entre homem e mulher, não entre homem e homem, mulher e mulher. Isso foi o que Deus determinou. Os homens hoje, com as ideologias modernas, querem subverter, transtornar a ordem de Deus. E na igreja nós não aceitamos isso. Deus os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então replicaram a Jesus: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e se divorciar? Respondeu-lhe Jesus: por quê? Por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, divorciar-se da vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O homem mudou a lei de Deus. Mas Jesus quer nos levar até o princípio. Eu, porém, vos digo: quem se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de fornicação, aqui é relações sexuais ilícitas, é uma palavra só no grego, é fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a divorciada, comete adultério. Ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte: nós sabemos, a Bíblia nos ensina, há somente duas razões para a separação. A primeira é a morte. Quando o marido ou a mulher morrem, um deles morre, daí a outra parte está livre para se casar. Nós vamos ver isso também. A outra é a fornicação. Quando há uma fornicação, daí a parte ofendida pode se separar, pode se divorciar. Mas temos vários casos em que houve o perdão e o casal se reconciliou, houve arrependimento, houve perdão, Deus perdoou, a esposa ou o marido perdoou, então hoje o casal está bem outra vez. Sempre damos lugar ao arrependimento, e sempre tem lugar para o perdão de Deus. Foi daí que os discípulos falaram: puxa, se é assim, então é melhor não casar. Vamos ler também Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Também foi dito: aquele que divorciasse da sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que se divorciar da sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, exceto em caso de fornicação, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então aqui, vemos aqui o que a Bíblia ensina, o que Jesus ensinou. O caso de morte é natural, daí a outra parte fica livre. E também se justifica o divórcio quando há fornicação. Mas sempre existe a questão do arrependimento, do pedido de perdão e o perdão. Isso pode restaurar o casal. Agora, versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E daí vem a outra parte. E que o marido também não se aparte de sua mulher. Agora vem uma sessão que fala do cônjuge incrédulo. E entre nós há vários irmãos e irmãs nessa situação. Você está na vida da igreja, mas a sua esposa e seu marido não estão. Então como é que fica? Aos mais digo eu, não o Senhor. Está vendo? Paulo aqui era um com o Senhor. Ele tinha liberdade de dar a sua opinião e saber que o Senhor era um com ele. Nós vamos falar mais sobre isso hoje à noite. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele,
não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Mesmo que seu marido seja incrédulo, pelo fato de você ser cristã, ser crente, o seu marido é santificado. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Se não for assim, de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Não estamos falando de salvação aqui. Estamos falando da santificação posicional. É bem parecido com o que está em Mateus 23, versículos 17 e 19. Vamos lá, Mateus 23, versículo 17, fala assim: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? O ouro fora do santuário é comum, mas quando o ouro é trazido e colocado dentro do santuário, se torna santo, é santificado posicionalmente. Versículo 19: cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O animal que está no campo é comum, não é santo, mas quando ele é trazido para o altar, ele é morto, e seus pedaços colocados sobre o altar, aquele animal se torna santo, é santificado pelo altar, é posicionalmente santificado. Assim também o cônjuge incrédulo, se fosse só por ele, seria comum, não seria santo, mas pelo convívio com você, marido ou esposa, que são santos, são crentes, os seus cônjuges incrédulos também se tornam santos. E isso também é o que fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Na verdade vou ler o versículo 3 também. Tem gente que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Por quê? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tudo que pelo qual você agradece a Deus antes de comer é santificado. Por isso que nós oramos antes de comer: santifica este alimento. Talvez aquele alimento tenha algumas bactérias, mas Deus santificou. Eu me lembro uma vez, me contaram a história, o Miguel e o irmão Dong estavam na Bolívia, já tinha passado em muito horário do almoço, e nas montanhas da Bolívia, irmãos, não tem restaurante assim, não tem posto, não tem um graal, não tem negócio assim. Daí foram andando, daí ele virou uma casinha ali, e disse assim: quem sabe aqui tem comida, né? Daí entraram lá, e não tinha ninguém lá dentro, tinha uma mesa, sentaram nessa mesa, daí bateram palmas, daí saiu uma senhora lá de dentro, com um trapo sobre os ombros, olharam para aquele trapo, o rapaz estava sujo, marrom já. Daí perguntaram: tem comida? Tem comida sim, tem comida. Daí ela trouxe uns copos, e o copo estava sujo. Daí o Mondong e o Miguel pediram para limpar o copo. Daí ela pegou aquele trapo e limpou o copo, e o copo ficou mais sujo ainda. Daí ela trouxe lá de dentro uma comida assim, pastosa, ninguém sabe o que era. O irmão Dong olhou para a comida, o Miguel olhou para a comida, o irmão Dong falou: Senhor, santifica esta comida. Daí ele pegou pimenta, jogou em cima da comida: está santo, vamos comer. Então, a esposa ou o marido incrédulo são santificados pelo convívio com o marido. Agora no versículo 15 fala o seguinte: então Paulo está falando
Se teu marido incrédulo ou esposa incrédula consente em viver com você, deixa assim. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Se o marido fala, você é crente, então eu vou seguir meu caminho. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, à escravidão, nem o marido, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Aqui é um versículo um pouco perigoso. Vou explicar por quê. Você tem um marido ou uma esposa que são incrédulos, não se reúnem, e você vê os outros casais, marido e esposa, que se reúnem, e seu marido ou esposa talvez não seja aquela pessoa que você gostaria que fosse. Daí você busca uma chance para se separar. Mas ele quer morar com você. Daí um dia ele vê a sua descontentamento e fala assim, ó, você quer que eu vá embora? E você, sim! Não é assim, irmãos. Não é assim. Mas se realmente ele ou ela quiserem ir embora, daí você deve permitir. Daí você fica livre. Paulo não entra em detalhes. Não fica sujeito à servidão, quer dizer, está livre. Deus tem chamado à paz. Aqui Paulo não define claramente o que pode acontecer, mas de acordo com o contexto, se o marido incrédulo, a esposa incrédula, vão embora, você está livre para casar-se de novo, porque ele abandonou, ou ela abandonou. Daí vem o versículo 16, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ou seja, há possibilidade, e essa é a esperança que nós devemos ter, que o marido incrédulo venha a ser salvo, e a esposa incrédula venha a ser salva, e vocês dois vão servir o Senhor juntos. Então, por isso que Paulo fala, se ele consente em viver com você, ele é santificado, ou ela é santificada. Então não se separe, não deixe o marido, não deixe a esposa, mas vamos orar para que se convertam, vamos orar para que sejam salvos. Ou seja, o marido crente e a esposa crente não devem fazer nada para gerar a separação. Tem esse versículo que fala aqui, ó, se meu marido me deixar, ele é incrédulo, então eu estou livre. Daí o que você faz? Você inferniza a vida dele. E você, marido, inferniza a vida da sua esposa, e ele não aguenta mais e fala, eu não aguento mais, vou embora. Você fala, glória a Deus, aleluia. Não, aí não, é que você deu início. Irmãos, é muito difícil esse capítulo. Você não deve dar início a nada, tem que deixar Deus dar o início. Mas aqui nós vemos o desejo de que marido ou mulher se convertam, sejam salvos. Daí vem o versículo 17, que é um princípio muito importante que nós lemos no início da reunião. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Você foi chamado estando casado, Paulo disse assim, ó, não se separe. Você foi chamado estando solteiro, Paulo está dizendo, não se case. É recomendação, não é lei, nem mandamento. Mais tarde ele falou em 1 Timóteo que deviam se casar. Ou seja, você tem que ter paz no seu interior. Daí ele fala, é assim que ordeno em todas as igrejas. É a mesma orientação que ele dá em todas as igrejas. Aqui nós vemos, irmãos, como todas as igrejas andavam juntas. Daí ele insere outras aplicações desse princípio. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão.
Você é judeu, está circuncidado? Não desfaça isso. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. O que vale é guardar a palavra de Deus. Cada um permaneça na vocação, no chamamento em que foi chamado. Do jeito que Deus chamou você, permaneça ali. Você foi chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Eu quero ser livre, quero ser livre. Mas se ainda pode tornar-te livre, se Deus arranja uma situação para você tornar livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, lá dentro, no seu interior, ele é liberto no Senhor, ele é livre. Apesar de fisicamente ainda ser escravo, mas por dentro ele está livre. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, ele não é mais tão livre. Hoje ele é escravo de Cristo, você sabe disso. Hoje estamos na igreja, não somos tão livres. Tem muita coisa que as pessoas, aí seus parentes, familiares, amigos fazem, que nós não temos liberdade para fazer. Nós somos escravos de Jesus Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Ok, eu vou explicar um pouquinho o que quer dizer isso. Daí eu vou aplicar agora a palavra para aqueles que ainda não se casaram e gostariam de se casar. Aqui, nesse trecho, nós estamos aqui, nos colocar debaixo da vontade soberana de Deus. Você precisa ter paz nisso. Aqui fala, você foi chamado de escravo? Não te preocupes com isso. Não tente se libertar. Mas se Deus arranjou uma oportunidade para você se libertar, então aproveita a oportunidade. Hoje eu sei de irmãos e irmãs que sofrem muito, se torturam. Eu quero me casar, não consegui me casar ainda. Irmãos, eu me lembro de vocês todos os dias. Eu oro por vocês. Deus sabe disso. E nós estamos tentados aqui na instância, através dos cooperadores, arranjar algum tipo de comunhão. E através das comunhões, houve vários casamentos já. Tem cooperadores que apresentam irmãos, um para outro, irmãos e irmãs, um para os outros. E gostaríamos que entre os irmãos responsáveis, haja esse tipo de cuidado. Às vezes a irmã é muito tímida, se permanecer desse jeito nunca vai se casar. Mas às vezes através de apresentações pode encontrar. Alguns dos cooperadores que estão no nosso meio estão casados porque houve apresentações. Apresentaram a irmã para ele e apresentaram ele para a irmã e deu certo. Tudo isso é segundo o Espírito. Então não vamos nos torturar. Você foi chamado, você está solteira ou solteiro e até hoje não se casou, fique em paz diante do Senhor. Agora, se Deus pela sua vontade soberana, pela sua providência, arranjar uma situação e aparecer alguém, daí ora ao Senhor e se for da vontade do Senhor, aproveita a oportunidade. Mas também quero dar uma pequena dica. Talvez você deva baixar um pouco o seu padrão. Talvez não haja ninguém que satisfaça as suas exigências, o seu checklist. Então, agora o versículo 25 é muito polêmico, com respeito às virgens. Parece que fala aqui de mulheres. Daí fala mais à frente fala de casar a filha virgem. Irmãos, isso é muito difícil, porque no grego não tem nada de homem ou mulher, e não tem nada de filha, isso é interpretação humana. Então tem várias versões que traduzem literalmente, fala assim, com respeito a virgens, tanto homem como mulher. Não é mulher só não,
se aplica ao homem também. Quanto a virgens, homens virgens e mulheres virgens, ou seja, homens que não são casados, nem mulheres que não são casadas, não têm o mandamento do Senhor. Porém, eu dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente e das coisas que estão para acontecer, a situação é de angústia, muita pressão. Então seria bom para o homem permanecer assim como está. Está vendo? Ele fala virgens, as virgens mulheres, mas está falando de homem aqui. Então é para os dois. Vamos ler Mateus 24, versículos 8, 19 e 21. Mateus 24. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É o momento que nós estamos experimentando hoje. Versículo 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, nos dias da grande tribulação. E versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. De certa maneira, irmãos, nós ainda não entramos na grande tribulação, mas já estamos experimentando muita tribulação. Por isso que Paulo fala, então é melhor não casar e ficar na situação em que está. Você está casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procures casamento. Está vendo? Está falando para homens aqui. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, para isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. E aí vem um versículo muito importante: e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Ou seja, não se deixa dominar por nada dessas coisas. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Para quê? Para nós podermos servir ao Senhor sem distração. Mas eu creio, irmãos, que hoje na vida da igreja, por isso que eu coloquei como título, casamento na vida da igreja. Na vida da igreja hoje, eu tenho fé, eu tenho o sentimento de que o nosso casamento não é uma distração. Concorda comigo ou não? Talvez para alguns seja, então vamos orar ao Senhor para que não seja. Vamos orar ao Senhor para que o nosso casamento seja um reforço, seja algo mais, seja o item do muito mais, para nós podermos servir melhor o Senhor. Eu sei que muitos que estão solteiros querem casar-se para servir o Senhor, servir o Senhor junto com o marido, servir o Senhor junto com a esposa. E eu sei também de irmãs que perderam maridos, hoje sentem bastante tristes, e que eu oro para que Deus console o seu coração. Mesma coisa, maridos que perderam esposas, porque antes serviam juntos, mas hoje estão sozinhas ou sozinhos. Mas ainda podemos servir junto com outros irmãos e outras irmãs. Não vamos deixar isso arrasar-nos, não vamos deixar isso destruir o nosso serviço ao Senhor, porque Deus quer usar você. O que realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Eu já expliquei sobre isso. E assim está dividido. Eu sinto, irmãos, que hoje na vida da igreja, o nosso casamento tem que ir para o próximo nível, para ir para o next level, próximo nível. O casamento não deve nos dividir. Paulo não se casou, ele está falando do que ele entende pelo casamento. Pedro se casou. E Paulo até
creio que em 2 Coríntios, não, 1 Coríntios mesmo, ele fala assim: por acaso eu não tenho direito de me casar também? De me fazer acompanhar de uma esposa, como Pedro faz? Mas ele teve esse dom e ele preferiu não se casar para não estar dividido. Mas ele não teve a experiência. Eu espero que na vida da igreja, nós os casais, tenhamos uma experiência de casamento que não nos divida. Que marido e esposa possam ser cooperadores uns dos outros. E as esposas hoje não são mais só nossas auxiliadoras, as esposas hoje são nossas cooperadoras. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Mesma coisa. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente, sem distração ao Senhor. Essa é a preocupação de Paulo. Ele fica repetindo, ele está falando para melhor não casar, ficar solteiro, para não ter distrações. Mas eu quero dizer, irmãos, hoje, no mundo em que vivemos, na vida da igreja em que estamos, Paulo também falou no começo, só não se casa quem tem esse dom, e a grande maioria não tem esse dom. Então nós precisamos nos casar, e quando nos casamos, a oração nossa que temos diante do Senhor, a visão que nós temos, é que o nosso casamento não se torne uma distração. Que marido e esposa possam ser um, para juntos servir o Senhor. Eu conheço irmãos que antes de casar eram cheios de encargo, irmãs também, cheias de encargo, mas depois que se casaram, 1 mais 1 deveria ser igual a 3, entende o que eu quero dizer? 1 mais 1 virou 0, desapareceram depois que casaram. Isso não deve acontecer no nosso meio. O casamento tem que reforçar o nosso encargo. Por isso nós não devemos ser precipitados em nos casar. Ter bastante comunhão, buscar o Senhor, orar, buscar a cobertura dos irmãos responsáveis, dos cooperadores, dos pais, porque o casamento é muito importante na vida da igreja. A unidade da vida da igreja é a família. E o item básico para a multiplicação é o grupo familiar. Houve também uma palestra sobre isso, e muitos irmãos estiveram presentes. É muito importante hoje nós darmos atenção ao grupo familiar. E no grupo familiar é o casal que está lá, marido e esposa. Agora, versículo 36. No versículo 36, vou fazer algumas correções, de acordo com o grego. Não estou dizendo que o que está aqui está errado, mas o que está aqui nos dá a entender, é uma coisa mais restrita, mas no grego não está assim não. No grego está assim, ó: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua condição virgem. Daí, muitos tradutores, quando falam de virgem, aqui virgem não tem sexo no grego, é o substantivo, com o decoro, o seu virgem. Então, alguns interpretam, e eu creio que é a interpretação correta, que é a mais genérica, é a virgindade da pessoa, não é a filha virgem. Então isso aqui se aplica tanto para homem como para mulher. Se alguém julga que trata sem decoro a sua virgindade, a sua condição virgem, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Então tanto homem como mulher, chega a certa idade, tá? Então, sente que precisa de casar, se casar não peca, não, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, se não tiver necessidade de se casar, mas tiver domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem, firmado no seu ânimo, tomou essa decisão, e tem força para isso, e tem dom para isso, para conservar a sua condição virgem, então fará bem em não se casar. Os irmãos estão entendendo? Não está falando de filha aqui. E assim,
Quem dá em casamento a sua condição virgem, não tem filha no grego, a sua condição virgem, faz bem. Mas quem não dá em casamento a sua condição virgem, faz melhor. Tá? Ou seja, Paulo está dizendo, chega a certa idade, a pessoa é virgem, homem ou mulher, sente que deve casar-se, não peca se casar, tenha liberdade que se case. Mas se já tomou a decisão, não, eu vou me preservar, sem casar, homem e mulher, para servir o Senhor sem distração, faz bem. Não, ele fala que faz melhor, essa é a opinião dele, tá? É a opinião dele. Agora, 39 é mais uma condição. Você pode ver que tem todos os casos, Paulo colocou todos os casos aqui, porque foi feita uma pergunta para ele, e ele procurou responder todos os casos. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Não é para casar com incrédulo, não. É somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva. Essa é a opinião dele. Segundo a minha opinião, que mais tarde em 1 Timóteo 5, ele mudou de opinião, falou que se casem. Porque mais tarde Paulo viu que se não casar, a situação piora. Então Paulo teve experiência, então fala que se casem. Mas aqui, quando escreveu Coríntios, ele ainda tinha a opinião que seria mais feliz se permanecer viúva. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Terminou. Mas hoje à noite ainda vou falar um pouco sobre isso. Tá? Falar um pouco sobre isso. Algumas coisas que estão aqui debaixo da superfície, hoje à noite nós vamos apresentar. Porque aqui, irmãos, Paulo não só fala dos detalhes do casamento, como é que é, neste caso tratar desse jeito, aquele caso tratar do outro jeito, dos princípios básicos. Paulo aqui, ao dar resposta para todas essas perguntas, ele mostra que tipo de pessoa ele é. E é isso que nós queremos passar hoje à noite para os irmãos. E queremos falar um pouquinho mais sobre o casamento, a importância do casamento, nesse novo ciclo que estamos tendo hoje. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de casais fortes, famílias fortes. Por isso, esses princípios básicos que passamos hoje são muito importantes. Amém?